Então, boa tarde a todos e a todas, né? Estamos dando início a mais uma atividade, né, do curso, né, A Luta Antirracista no Brasil, que é promovido pelo SEDUP, e que faz parte também, né, desse momento, né, de comemoração e também de ação, né, de uma ação política nesse dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra. Então, hoje nós vamos ter essa conversa, né, essa conversa com o professor Sarafim, que a gente depois vai apresentá-lo, né, mas desejar a todos e a todas que sejam bem-vindos e bem-vindas, e que vamos, né, fazer essa conversa para refletir um pouco sobre o papel da educação, né, na luta antirracista, né? E aí vamos tomar como foco a Lei 10.639. Então, a nossa conversa hoje aqui vai girar em torno dessa importância dessa lei, né? Como é que ela está sendo vivenciada na escola, efetivada. Então, nossa conversa vai ser sobre isso, né? Então, mas antes de começar com o professor, a nossa conversa, eu vou convidar Rosângela, que é a coordenadora do SEDUP, né, para fazer uma breve apresentação enquanto instituição. Fique à vontade, Rosângela. Boa tarde a todas e boa tarde a todos. É uma grande alegria enquanto SEDUP está promovendo essa ação. É uma ação composta de algumas atividades e que faz parte já de um trabalho que o SEDUP desenvolve há muito tempo. O SEDUP sempre trabalhou com a educação popular, né, tendo uma perspectiva de contribuir com a formação dos grupos, com a formação, com a articulação, com a mobilização dos grupos que em torno de Guarabira. Então, a gente tem, como eu falei na primeira conversa, quando a gente se encontrou pela primeira vez, eu falei que o SEDUP já vai fazer 40 anos, trabalha com ações junto às mulheres de comunidades periféricas da cidade de Guarabira, junto os assentamentos da reforma agrária, né? Atualmente a gente está acompanhando 14 assentamentos da reforma agrária ali na região do Brejo Paraibano. E com juventude, a gente desenvolve diversas temáticas relacionadas à juventude, tanto em relação à questão da geração de emprego e renda, como que as juventudes periféricas, as juventudes do meio popular conseguem sobreviver, né, nos dias de hoje. Então, a gente tem trabalhado com formação no sentido de oportunizar informação para que essa juventude consiga ter acesso, né, a esses espaços. E também, junto com a juventude, a gente tem desenvolvido ações relacionadas a gênero e raça, né? Então, por isso que, não só pelo trabalho da juventude, mas também por conta do trabalho que a gente desenvolve com juventude, que fomos desafiados a desenvolver essa ação esse ano, falando do mês da consciência negra. E aí é importante a gente pensar esse dia de hoje como um dia não só importante, mas necessário diante daquilo que a gente vem acompanhando em âmbito de Brasil, né? A violência racial, ela tem aumentado, né? A gente escutou, acho que vocês estão acompanhando o que aconteceu ontem, né, naquele supermercado do Carrefour. Isso não é uma situação pontual, a gente sabe que isso abrange todo o Brasil, né? Quando a gente vê um vice-presidente da República, por exemplo, falando que não existe diferença racial no Brasil, né, ao modo de fala deles, então tudo isso nos preocupa. E como uma ONG que trabalha com educação popular, numa perspectiva e também com a metodologia do Paulo Freire, né, não só a metodologia, mas também se baseando no pensamento de Paulo Freire e de outros pensadores
né, que pensam a educação popular a partir das realidades, né, do convívio de cada um e de cada uma. Então, não podíamos deixar de discutir essa temática esse ano. Então, a gente vai ter o professor Orlandinho, mais o nosso convidado, para poder trazer um pouco esses aspectos, né, destrinchar de forma mais detalhada essa questão a partir da lei. E se der um tempinho lá no final desse encontro, a gente vai estar abrindo para que vocês possam também se colocar. No mais é isso. Então, o SEDUP, como eu já falei, é uma associação de serviço, Associação Serviço de Educação Popular, com atuação, né, lá no Brejo Paraibano, na cidade de Guarabira, mas agora, com esse curso e outras atividades que a gente fez nesse tempo de pandemia, nos demos conta que estamos em outros lugares também, e isso nos alegra e também nos desafia. Então, é isso, eu convido a todos a compartilhar com a gente essa hora, e é isso, eu vou passar para o Orlandinho, obrigada, né, pela escuta, seja todas e todos bem-vindos e bem-vindas novamente, é uma alegria grande da gente, de todas e todos que fazem o SEDUP, acolher vocês aqui nessa tarde. Orlandinho, você... Obrigado, Rosângela, aí pelas palavras, pelas boas-vindas aos participantes e às participantes. E aí vamos, né, começar, como eu falei no início, né, a nossa temática principal, né, é a Lei 10.639, que foi promulgada em 2003, né, como um instrumento educativo na luta antirracista, né? Então, esse vai ser o nosso eixo da nossa conversa, né, nesse contexto, né, enquanto né, conteúdo, né, também do curso que está sendo desenvolvido aí, o curso da luta antirracista no Brasil. Então, vamos, o professor Sarafim já está aqui, né, aí está com o nome Comitê da Consciência Negra Luísa Marim. Então, o Sarafim, ele é professor, né, ele é professor da educação básica, né, na rede estadual de educação aqui na Paraíba, né? Como tem muita gente tem gente de outros estados também, né? Então, ele é da educação básica aqui na Paraíba, né? Ele é graduado em filosofia, né? E ele coordena também um comitê da consciência negra, né, em Guarabira, né, que é uma organização, um movimento, né, que tem tido um papel importante em trazer esse debate, né, e levantar as questões e fazer a defesa dessa questão da população negra, né, dos desrespeitos que vem ocorrendo com a população negra. Então, o Comitê, né, da Consciência Negra está tendo um papel muito importante no contexto local e regional da cidade de Guarabira e da região do Brejo. Então, a nossa conversa vai ser com ele, né, como a Rosângela falou, e aí vamos pedir para que ele possa fazer se apresentar de forma mais pessoal, né? Seja bem-vindo, Sarafim. Boa tarde, professor Orlandinho, é um prazer imenso, eu agradeço a oportunidade, a coordenadora Rosângela, né, do SEDUP, e para a gente tratar aqui dessa questão, dessas temáticas tão importantes para o exercício da cidadania, para a formação do sujeito mesmo. Então é isso, o senhor já fez a apresentação, eu sou o professor Serafim, certo? E tem essa coordenação do Comitê da Consciência Negra. Temos a 6ª edição, esse ano, da Semana da Consciência Negra. O movimento começou dentro da Escola Estadual Polivalente, né? O pessoal conhece como Polivalente, Monsenhor Emiliano de Cristo. E hoje nós estamos para além da cidade de Guarabira, né? Tem outras cidades como Pilões, Dona Inês,
Alagoinha, Mulungu estão sempre conosco, né? Araçagi também, em sintonia nessa construção antirracista. Ok, obrigado, Serafim. Então, para a gente começar a nossa conversa, Serafim, eu gostaria que você vou começar lhe perguntando, né? Como é que você está vê as situações, né, de racismo no Brasil hoje e como elas têm se revelado no cotidiano da sociedade de forma geral e no ambiente escolar? Como é que essas situações de racismo têm se constituído, têm se revelado nesses ambientes, tanto ambiente mais geral como esse ambiente mais escolar, que é um ambiente que você tem um conhecimento muito profundo? Então, a gente observa que, de um modo geral, no país, as pessoas perderam até o senso da moralidade, né? Você vê que essas câmeras, esses celulares, não impedem qualquer tipo de violência, né? A gente frequentemente vê isso, são famílias que levam 80 tiros, são pessoas de religiões de matriz africana que são apedrejadas em plena luz do dia, são terreiros que são quebrados e mães de santo, pais de santo que são violentados, né? E se auto-intitulam bandido de Jesus num contrassenso enorme. Como é que você põe Jesus no meio disso tudo? A gente não está acusando aqui denominação religiosa nenhuma, é só o que foi colocado aí na matéria para todos saberem. E ontem esse caso do Carrefour, e ainda por cima, essa declaração horrorosa, se não criminosa, né, do vice-presidente da República ao negar uma realidade inegável. E dentro do ambiente escolar não é diferente, nós temos sempre também experiências, né, situações de racismo dentro da escola também, e não é diferente, né? Talvez, como a escola é um lugar mais próximo, né, onde as pessoas estão mais próximas, eu quero dizer nesse sentido, que as pessoas se conhecem, né, nós temos o endereço de todo mundo e tem uma relação também de poder ainda entre docentes e discentes. Talvez isso não seja tão conflituoso, imbativo, energicamente colocada, mas existe sim, né? Ok, então, né, pela fala aí do professor Serafim, então é uma situação bastante complexa, né, e muito presente, né, nesses dois, no ambiente mais geral, como nesse ambiente mais específico, que é o ambiente da escola, né. Então, vamos conversar um pouco, né, sobre a lei, né, como é que está essa lei 10.639, né, como a gente sabe, ela foi promulgada em 2003, né, num momento muito, né, de muita movimentação política, de muita efervescência política, vários movimentos sociais, então tem essa característica, né, esse momento de promulgação dessa lei 10.639, né? E aí, o que eu gostaria que a gente conversasse um pouco é como é que podemos dizer que essa conquista, né? Essa foi uma conquista importante dos movimentos sociais de negros e negras no Brasil, como um instrumento importante para a luta antirracista. Como é que você avalia esse movimento? Pronto. Então, aí é um assunto que ainda remete à sua primeira questão, né? O vice-presidente nega tais situações, né, de racismo no país. E aí a gente tem leis e leis que são sancionadas, né, onde fica registrado documentalmente, onde é uma prova indiscutível, inquestionável, que são as legislações
que nós, povo negro, precisamos para termos o nosso lugar garantido, e mesmo assim não é garantido. Então, temos a Lei 10.639, que é especificamente colocada para a educação, mas aí a gente tem o Estatuto de Igualdade Racial, e por aí vai, né? Então, são leis que vão de encontro a toda a fala dele. Mas, indo para essa questão que o senhor coloca agora, a Lei 10.639 tem sido uma conquista, eu vou dizer, formal para nós, povos negros, né? E, de fato, ela ainda está para sair de papel ainda. A gente observa que, apesar de todo empenho, todo esforço, estamos em 2020, então, de 2003 para cá, né, quase são 17 anos, e a gente observa que, ao longo desses 17 anos, pouca coisa mudou, de fato, né? Pouca coisa mudou porque a gente sente na escola a resistência de docentes, né, que, por algum credo religioso, entende equivocadamente o que é trabalhar situações, né, antirracistas, combater o racismo. As pessoas confundem muito isso com credo religioso. E, ainda de acordo com essa lei, assim, a gente observa também que o profissional ainda precisa de uma ordem, né, externa. Ele não tem ainda vamos falar em maturidade intelectual para entender que o mundo é diverso, que o mundo é plural, que não existe uma única forma de pensar, uma única forma de se viver, e fica segurando, né, essas questões para serem discutidas na sala de aula. A gente observa que toda essa discussão em relação à escola, o pessoal sempre fala assim, fica ao encargo da educação, mas aí existem vários níveis de educação, ou vários setores de educação. O setor que a gente está abordando aqui, nesse momento, é o setor escolar. Então, a educação voltada para a escola, institucionalizada, oficializada, sistematizada, né? Mas temos as outras formas de educação, a educação nos movimentos sociais, como nos sindicatos, ou nos coletivos, né, que existem os coletivos de pessoas que defendem uma causa, uma ideia. A educação popular voltada em todos os setores, como no âmbito da igreja. E por que eu estou falando isso? Porque a construção desses valores antirracistas devem permear essas outras esferas, essas outras instituições, porque para a gente trabalhar isso na escola, fica algo de conflito, né? Então, você imagina uma questão de pessoas do ensino fundamental, a verdade das crianças ou daqueles adolescentes é a verdade de seus pais, e aí, se seus pais desconstroem tudo que a gente constrói em sala de aula, então provoca um conflito na criança, e ela vai optar, obviamente, para a pessoa que ela tem mais confiança, e muitas vezes, né, claro que existe, às vezes, o professor ser mais, gozar mais da confiança do estudante, mas muitas vezes é comum, né, em sua maioria, ser a família. Então, você tenta ensinar alguma coisa à criança, mas a família reconstrói tudo outra vez. E aí, nos adolescentes, não seria tão diferente, né, na escola média, teria também esse problema. A gente discute também as questões no ensino superior, que fica meio que resumido ali alguns cursos de humanidades. A gente observa que em outros cursos, como área de saúde, que é bastante importante, tem um levantamento da condição de saúde da população negra, a gente observa que não estão fazendo esse trabalho com essa evidência, né?
E o que tem a ver isso com a Lei 10.639? Justamente a formação do sujeito. Então, se eu estou no curso superior, estou me preparando profissionalmente, e eu já não tenho em mente, né, a formação, não tenho essa oportunidade de desconstruir essas questões racistas, então o problema começa a se instalar ou a se perpetuar. E aí a gente entende o racismo sob dois critérios de fundamento. Ou o critério pela ignorância, então eu sou racista porque eu ignoro a história do meu país, eu sou racista porque eu ignoro as estatísticas, eu sou racista porque eu ignoro como é que é os problemas causados psicologicamente na pessoa, ou toda a questão ligada ao trabalho, ao emprego, né, aos postos de trabalho, e por aí vai. E o outro seria pela imoralidade. Aí você tem as pessoas que sabem que existe racismo, elas têm plena ciência, plena convicção, mas são oportunistas. Eu quero ser racista porque eu vou me dar bem em algum momento da minha vida, né? Embora essa questão da imoralidade também esteja ligada à ignorância, porque eu digo a ignorância no sentido de ser sanado em torno de conhecimento com profundidade, né? Uma coisa é você ter ciência de que um fato existe, outra coisa é você saber todas os fundamentos, né, e a trama toda, a rede que ele interage em outros setores. Então, podemos dizer, né, que ocorreu e há ainda, né, uma resistência muito forte em termos de uma recepção dessa lei no ambiente escolar, né, de uma efetivação dessa lei no ambiente escolar. Mas eu gostaria que a gente pudesse conversar um pouco quais são as maiores dificuldades no sentido de que essa lei possa se efetivar e se incorporar nos projetos políticos, pedagógicos das escolas, dos cursos, né? No sentido de que ela vá sendo efetivada, né? Você acha que é muito mais, como é que você avalia, uma resistência dos professores e professoras, ou falta, por parte do próprio sistema de educação, né, uma ação que possibilite a implementação dessa lei em termos de formação de professores e professoras, em termos de trazer essa discussão para os processos formativos, né, continuados, né, que existe na escola. Como é que você vê isso? Seria sobre essas duas circunstâncias, né? Eu colocaria tanto a questão do profissional, mas temos que ter, antes do profissional, a oportunidade dele ser formado, né? Então, muita gente se formou, eu, por exemplo, meu curso de filosofia jamais discutiu questões raciais, né? Ele não discute esse tipo de questão. E aí, mesmo sendo habilitado na licenciatura, mas foi uma pauta que não foi discutida. Então, a formação, tanto no centro acadêmico, lá na universidade, na faculdade, seria uma das experiências para ajudar no êxito, né, da implementação da lei. A outra seria a formação do professor que já está na ativa, né, os órgãos competentes, secretarias de educação, devem disponibilizar essa formação para todos os professores. Isso não é para alguns. Por exemplo, a nossa lei, que preferencialmente será pelo ensino de história e artes,
né? Mas isso não quer dizer que vai finalizar por aí. Aí é preferencialmente, né? Mas a gente tem experiências na nossa própria escola, um professor de química, por exemplo, né, que entrou nas discussões conosco, a professora de biologia. Então, tem que haver essa formação para, né, a formação continuada com essa temática para todos os docentes. E docentes aí está incluso os diretores também. É importante também ter essa formação para o pessoal que trabalha na escola, então, desde a merendeira ao porteiro, esse pessoal da administração tem que ter, por quê? Muitas vezes a gente trabalha isso dentro da sala, né, com nossos estudantes, e é contraproducente com esses outros profissionais que ali estão. Eles dão um testemunho, diferente do que nós acabamos de colocar ali. Então, seria nesse sentido. A lei deve ser estudada, deve ser explicada para que as pessoas possam efetivamente ter segurança em saber aplicar. Então, podemos dizer que ainda falta, mesmo com a promulgação dessa lei, né, podemos dizer, com alguns avanços, né, dessa lei, podemos dizer que ainda temos uma escola que tem uma postura ainda muito marcada pelo racismo. Sim, podemos sim, né? Porque o racismo, ele está ligado ao sistema econômico, ao sistema capitalista, ele não se dissocia, ele até é favorecido pelo sistema capitalista, né? Pelo sistema econômico. Quando se fala, por exemplo, em empreendedorismo, né? Como se o sujeito fosse responsável plenamente por seu êxito, como se não precisasse de ter um aparato, né, que possa assessorar, subsidiar, para que você possa ter o êxito. Então, está imbrincado uma coisa na outra, interligado, né, é quase que indissociável, essas questões assim. Uhum. É verdade, né? É verdade que tem toda uma relação aí com essas questões, né, do racismo, mas é possível, gente, você que tem uma experiência, né, muito já de longos anos na educação básica, né? Que situações você já vivenciou de racismo nesse ambiente escolar, que são mais comuns, né, entre estudante, entre relação professor-aluno, aluno-aluno, professor-professor? Que exemplos a gente poderia destacar, né, como muito, muito presente ainda nas escolas? Existe, o primeiro é o estigma biológico, né? Então, as pessoas tendem a desqualificar, né, as características mais fortes de uma pessoa negra, como cabelo crespo, aí já vai um apelido, né? Lábios grossos, né? As pessoas já usam apelido, até eu falo em sala de aula que Fábio Assunção tem lábios carnudos, mas Lázaro Ramos tem beiço, porque é assim que nós somos tratados, né? Quem é negro não tem lábios carnudos, tem beiço. E nariz, né? O nariz achatado, nariz largo, nariz grosso. Então, seriam essas características biológicas que aparecem com uma certa frequência, mas também tem a questão cultural, né? Então, por exemplo, qualquer pessoa que tiver
com certas cores, por exemplo, negro não pode usar amarelo, negro não pode usar vermelho, porque é uma cor forte, destaca demais. Então, tem essas questões. Outras questões ligadas à própria religião, né? Tem pessoas que professam fé de matriz africana, e aí logo é taxado de uma pessoa que faz o mal, né? E aí eles usam epítetos, né? Eles falam coisas para magoar, para machucar. Já houve algumas situações em sala de aula, que eu estava ministrando aula de filosofia, e uma aluna, né, foi violada em seus direitos nesse sentido, e aí eu insisti, ela ficou até desconfortável, porque a aula era em círculo, eu sempre faço aula em círculo, e aí a gente foi refletir, todo mundo ali, a respeito daquela situação que ela tinha passado, né? Eu sei que isso foi bastante chato, mas foi o recurso que eu tive naquele momento para dizer, na minha sala de aula, racismo não vai passar. Ele vai morrer aqui. Agora, isso não é com ódio, porque o aluno, que também, né, foi responsável pela agressão verbal, ele também é fruto desse sistema reprodutor ideológico, né, que prega essas questões racistas. Então, ele deve também ser esclarecido a respeito do seu comportamento. E, ao final de tudo, ficou tudo em paz, tudo tranquilo, né? Eu também já fui vítima, né, de algumas expressões, porque eu vou, dessa forma que eu estou aqui para vocês, lecionar justamente para que outras pessoas possam ter a coragem de dizer, o professor é de religião de matriz africana, eu também sou, então eu vou usar minha conta, vou usar meu branco. E houve algumas pessoas que realmente fizeram isso. Outras Era não. isso, Serafim, eu queria que você falasse um pouco, você enquanto, né, um educador, professor negro, né, que tem, além de assumir toda essa sua identidade, você tem uma ação educativa e uma ação política nesse campo. Como é que isso tem impactado, né, no ambiente escolar, né? Quando você chegou com essa vontade, né, de desenvolver essa ação na escola. Foi curioso, né? Porque a gente começou com a palestra no dia 20 de novembro, há 7 anos, e aí, essa palestra, os estudantes, tem uma equipe de estudante um pouco mais sociável, né, que admite outras expressões, então, eles tinham mais curiosidade do que prontamente embater, né? Eles não queriam, eles queriam saber do que se tratava. Então, desse grupo, a gente inventou de montar a primeira semana da consciência negra na escola. E aí, logramos êxito na primeira semana, fundamos o comitê e, em seguida, as outras edições da Semana da Consciência Negra. Então, tive bastante apoio, assim, de alguns colegas de trabalho, porque na minha escola sempre está naquela rotatividade de profissionais. Então, nem todos estavam no início de tudo, estão mais, né, já foram para outras escolas, foram transferidos. Mas o fato é que sempre tem alguém, né? Tem aqueles docentes que encabeçam conosco a luta, que entendem a necessidade, que admira, que também tinha, porque o Brasil é um país racista no seu todo, né? Então, por mais boa vontade que a gente tem, mas é sempre uma boa vontade, ainda com toda a carga negativa, discriminatória e preconceituosa, né, racista. Então, tinha professores que iam, né, só de boa vontade, e a gente ia fazendo os ajustes, ia fazendo as leituras, ia vendo um montão daqueles vídeos que o MEC disponibilizou para as escolas, e, para minha surpresa, esses vídeos, né, falando sobre a Lei 10.639, estavam ainda lacrados, você imagina aí,
né? Os vídeos já estavam lacrados, então a gente conseguiu aproveitar bastante, fizemos uma espécie de estudo, vamos estudar aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, se for para colocar assim, você acha que sua ação foi exitosa? Sim, mesmo com todas as dificuldades, né, que a gente tem, e é por isso que existe o comitê. Se não tivesse sido com dificuldades, né, se fosse uma coisa fácil, prontamente, isso, então, nem teríamos necessidade de ter um comitê, porque o comitê surge na escola e não quer permanecer na escola, ele quer ganhar as ruas, porque os estudantes também aprenderam a reconhecer esse tipo de expressões racistas no seu dia a dia, no seu cotidiano, dentro dos lares de sua família, né? Com os vizinhos. E a gente tenta esse trabalho, né? Porque são 3 anos que o aluno de primeiro ano entra, fica os 3 anos conosco, e depois ele sai, em tese. Mas seria nesse sentido. Então, você começa, né, apesar né, de toda as dificuldades que você apresenta, né, nesse processo, mas aí nesse final, né, da sua fala, você começa a dizer que apesar das dificuldades, né, podemos dizer que tem algumas conquistas e alguns avanços. Diga aí fale um pouco aí desses avanços, dessas conquistas, né? E o que é que desses avanços, dessas conquistas, a gente pode, né, refletir e poder difundir essa experiência como uma experiência exitosa que pode ser, né, não replicada, né? Porque não dá para replicar de forma mecânica, mas inspirar outras escolas, né, outros educadores e outras educadoras, professoras, para esse movimento, né, que é um movimento que tem dificuldades, mas que tem, né, que traz mudanças, que fica em algumas coisas permanentes daquela realidade, mas que traz descontinuidade dessa realidade. Uma das coisas bem interessantes foi a gente assessorar estudantes para solicitar ao presidente do conselho, né, na verdade, ao conselho escolar, que esse comitê fosse reconhecido como uma parte oficial da escola, né? Então, foi posto em votação naquela escola, naquele conselho escolar daquela escola, e aí logrou êxito, né? Foi aceito por unanimidade, né? Ninguém se opôs a ter a Semana da Consciência Negra e a reconhecer o Comitê da Consciência Negra na escola como um setor que pudesse assessorar, ajudar, contribuir, né? Dirigir os trabalhos étnico-raciais. Em seguida, a gente não ficou mais só na Semana da Consciência Negra. Essa Semana da Consciência Negra, na verdade, virou a culminância dos trabalhos ao longo do ano. Então, fomos descobrindo datas, como no mês de março tem alguma coisa, a gente faz um movimento, certo? Quando a gente vai fazer aquelas questões, a Dia da Mulher, então a gente põe um bocado de mulheres negras também, para que elas sejam evidenciadas, que outrora punham uma ou outra das 10 que eram brancas ou loiras e tudo mais. E aí a gente começou a mesclar esse tipo de coisa. Na literatura, a gente falou com os professores de língua portuguesa para sempre evidenciar que o autor fulano de tal, né, como Machado de Assis, Sousandra, de tantos outros, eram pessoas de pele negra, né? Então, isso ajuda ao aluno a chegar em qualquer lugar e dizer assim, não, a pessoa negra tem tanta capacidade de estudar que produziu, né, essas maravilhas de literatura. Falamos também com o professor de arte, o que ele podia fazer, descobrimos o mestre Didi, e aí com outro baiano, que eu esqueço o nome dele agora também, né?
e fomos descobrindo essas pessoas, essas personalidades, de modo que a gente estava muito longe ainda. Eu disse, não, vamos mexer com Guarabira. O que existe em Guarabira de expressão, né, afro-brasileira? O que existe? Então, a gente não descobriu nem o nome de rua, nem o nome de praça, certo? A gente viu que houve uma negação, por exemplo, de seu João Engomador, que foi um sacerdote afro-religioso, certo? A gente descobriu Pai Lima também, que foi um dos sacerdotes que encampava movimentos na praça, né? Conseguimos descobrir há pouco Deodato, que é um rapaz que inspirou a AMEC, Associação Menores com Cristo, do Padre Geraldo, e nós estamos produzindo um catálogo, né? Estudamos a Prefeitura de Guarabira, e estamos aguardando agora esses momentos de transição, de documentação política, para que eles possam apreciar o material e possivelmente editar esse catálogo e Cícero figurar como um dos jovens de vulnerabilidade socioeconômica da cidade de Guarabira, mas com grande potencial artístico. A sua produção em postais, alguns quadros com giz de cera, e ele tem em torno de 500 obras, né? Mas o importante é dizer assim, que esse jovem de vulnerabilidade socioeconômica de Guarabira, né, que morreu de forma trágica aos 24 anos, em 1997, ele possa também não só denunciar a falta de políticas públicas para a população negra, como também ser reconhecido, inspirar outros jovens, certo? E esse legado cultural dele ser de identidade do povo guarabirense. Então, são essas situações. Nós fizemos aula campo, a quilombos, né? Os meninos, eu achava que eles iam achar uma coisa maçante, que talvez não interessante. Fiquei meio temeroso, mas eu arrisquei. Para minha surpresa, eles adoraram ir às aulas campo no quilombo, e eu percebi que eles faziam uma comparação, né, das localidades. Eles diziam, professor, aqui é mais quente, aqui é mais acidentado, naquele outro quilombo é mais cheio de plantas, é mais cheio de água, né? No outro, aqui tem uma expressão religiosa bem demarcada e combina com outras religiões. Esses quilombos que eu estou falando, a Caiana dos Crioulos, o Bonfim, né, que tem uma história bem pesada, porque eles tiveram... A gente sempre faz o levantamento histórico daquele quilombo para depois ir à visita. Então, quando a gente disse para eles que Areia era uma das comarcas mais antigas, que o quilombo, acho que 2008, se não me engano, foi que se libertou da escravidão, eles ficaram perplexos diante de tamanho absurdo, né? E aí, quando foram também ao de Dom Inês, aí lá a líder comunitária, uma pessoa maravilhosa, Bianca, ela é evangélica, mas assim, foi à igreja católica, porque tem uma devoção muito forte, eu acho que no mês de novembro, eles fazem, dia 2 de dezembro, alguma coisa assim, eles fazem uma romaria enorme, vem gente de todas as partes do Nordeste, né, não só daqui da Paraíba. E ela mostrou tudo, né, falou sobre a questão da Cruz da Menina, como é que era a história, e tem uma benzedeira também, que a gente foi conhecê-la, e tudo isso guiado por essa pessoa. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando ali da dificuldade do povo e das conquistas dele, a gente oferece também a eles as formas de respeito, né? O diálogo interreligioso e tudo mais. E tem um rapaz lá que é o Sérgio, é bem conhecido, né, pelas suas obras de arte, inclusive essas esculturas aqui ao fundo, né, são umas deles de produção de Sérgio. Então, são muita coisa nesse história. Então, estamos chegando um pouco já ao final, mas duas questões ainda que eu gostaria de conversar, a partir dessa sua fala, né? Como é que você, né, pela sua experiência
já um pouco longa na educação. Como é que você tem avaliado a recepção dos jovens com essa discussão antirracista? Como é que você tem percebido isso? Tem tido mudanças em relação a 5 anos atrás, 10 anos atrás? Ou os jovens continuam com a mesma mentalidade ou tem sido mais receptiva a essa discussão, a assumir a sua identidade? Como é que você vê isso? Já que você está num ambiente de bastante jovens, né? Os jovens com quem eu tenho contato, porque às vezes, de lugar para lugar, muda bastante, né, a dinâmica cultural deles, eles são abertos, eles têm mais curiosidade. Não vou dizer que são temerosos, que não tenham aqueles preconceitos e tudo mais, mas quando a gente está falando dessas questões raciais, eles tendem a parar, a observar, a tentar compreender. Eles conseguem se abrir para poder acolher o que está sendo dito, né? Isso é bastante interessante. Agora, o trabalho é exitoso quando ele não é solitário. Eu tive uma equipe ano passado, que era um grupo de humanidades, os 4 professores da área de humanidades, comigo 5, nós trabalhávamos essas questões, né? Tinha a disciplina que a gente chama eletiva, que é a disciplina que eles optam. E aí, eles iam para essas disciplinas, né? Eu e a professora tínhamos essas temáticas, ela falava de um aspecto e eu de outro, e a gente sempre via que eles tinham interesse de discutir essas questões, né? Outra coisa é quando teve uma época que eu já discuti essas questões com eles, e aí, quando foram fazer a prova do Enem, aí tinha lá questões raciais, eles mandavam, né, no Facebook, professor, lembrei do senhor, das suas aulas, olha, obrigado, ajudou bastante. Então, é todo esse trato, né? O Enem ajudava também essa questão de, assim, o aluno poderia esperar que o que ele estava estudando aqui, o que era discussão de cidadania, ia ser contemplado naquela prova. Então, esse público de Guarabira, certo? Que é uma cidade que eu considero conservadora, voltada para a educação, tem gabinete, as pessoas não querem, não, a gente observa que não tem uma formação voltada para a educação cosmopolita, eles querem uma educação de gabinete, mas ainda assim eles são abertos, né? Os jovens são abertos a esse convite da gente. Ok, então, para a gente finalizar, né, você coloca aí vários problemas, várias dificuldades, né, principalmente nesse campo da efetivação da Lei 10.639, né, apesar de também não trazer também, né, esperança e já mudanças nesse processo, né? Mas a gente sabe que, de fato, existe muita dificuldade, né? E é por isso, né, que esse ano, né, os movimentos de negros e negras está com uma campanha, né, a campanha nacional, né, pela efetivação da Lei 10.639, né? Então, é uma campanha nacional, não sei se você já tomou conhecimento, né? E aí, eu queria, a partir dessa campanha, né, porque também a gente vai passar um pouco a palavra para Renildo, que é educador do SEDUP, que a gente vai também iniciar um pouco uma campanha a partir de um vídeo, né, no sentido de reforçar essa campanha da efetivação da Lei 10.639. E aí, eu acho que dessa sua ação, né, como é que você poderia sugerir mais coisas para uma campanha que pudesse, para ações que pudessem contribuir para essa efetivação da lei, mas eu anotei 3 coisas que me chamaram a atenção dessa sua experiência. Uma é que você falou que
é preciso ter uma ação coletiva junto com outros professores, né? Que não dá para ser só o professor de filosofia ou o professor de história, mas na medida que se junta outros professores, essa ação se fortalece, porque, de fato, a questão racial, ela está em todos os âmbitos do conhecimento, nos vários campos do conhecimento, na biologia, na física, né? De trazer autores negros, autoras negras, né? Esse foi um aspecto, né, que a gente pode aproveitar, né, nessa difusão dessa experiência enquanto uma experiência exitosa. A outra me parece eu também, é uma mudança metodológica também, né, no sentido de romper um pouco o espaço escolar das quatro paredes lá da sala de aula e um pouco fazer outro tipo de aula, né, rompe aquela metodologia, podemos dizer, tradicional da escola, né? Parece que isso ajudou também. E uma outra coisa que eu achei interessante foi a ação na escola, mas uma ação também na sociedade, né? A partir do comitê, e que isso fortaleceu também a ação na escola, né? Então, a partir dessas três coisas, que outras coisas você acha que numa campanha de efetivação, de luta pela efetivação da lei, né, da lei 10.639, poderia acrescentar além disso, né, para a gente poder, né, fazer essa discussão em outros ambientes? Olha, a consciência do professor, né, a autoconsciência dele de quem ele é, não como pessoa individual, mas de quem ele é como profissional. O professor é responsável por trazer a oportunidade de refletir sobre a cultura. Então, ele não tem que chegar dando o que ele pensa sobre a cultura, mas ele tem que estimular o estudante a pensar sobre sua própria cultura, né? Em que momento o racismo é ruim? Eu dizer que o racismo é ruim fica uma coisa subjetiva, mas quando eu convido e vou mostrando por que o racismo é ruim, como um vídeo que teve aí no Facebook, né, que alguém pega uma criança e põe a pessoa negra de frente dela e diz assim, ó, você tem que dizer essas palavras que aqui estão escritas, né? E aí, quando vai fazer isso, então a criança começa a não querer fazer, não querer agredir o outro, né? Nós tivemos uma experiência que foi fruto do SEDUP, que é os Jogos dos Privilégios, que quando fizemos esse Jogo dos Privilégios lá, então a gente observou que é uma espécie de estatística próxima, né, das pessoas. Então, você está ali, você foi uma pessoa negra, você fica no fim do jogo. Então, a pessoa branca, automaticamente, ela consegue avançar, porque ela tem mais possibilidades, né? E as questões são colocadas e todo mundo ouve e vai fazendo essas colocações. Então, é isso, é o professor saber, porque eu comecei com uma ideia só, meio que temeroso, de não ser acatado, e como é que eu me preparei para o possível ataque, embora estando fazendo a coisa certa, poderia ser retaliado, mas não tive, primeiramente, o apoio dos estudantes, né? Não, quando eu digo dos, assim, são poucos, né? 5 estudantes, mas aí você já vê que tem alguém que está com você já não se sente mais só desprotegido. Aí você convida um professor, o professor acata a tua ideia, meio que assim, só por respeito a você, mas ele vai cooperando, embora dentro da temática ele não tenha conhecimento, mas ninguém não nasce sabendo de tudo. Então a gente vai se ajudando, vai ganhando. Então seria isso, né? A consciência do dever que tem o professor de fazer a sociedade refletir sobre sua própria história, sobre sua própria cultura. Então, a gente agradece muito, né? Agradece muito aí em compartilhar essa rica experiência, né? Com gente de vários lugares, né? Acho que ela é uma experiência muito inspiradora, né? Dá para
para inspirar bastante e a gente recriar, né, a partir da realidade de cada escola, de cada município, né, porque não dá para a gente ficar copiando, né, mas se inspirando, né, e fazendo as mudanças necessárias a partir da leitura da realidade, né, da realidade de cada escola, de cada ambiente, né. Então, a gente agradece muito, né, esse seu compartilhamento, né, e aí a gente convida o Renildo, né, para falar um pouco dessa campanha que a gente vai iniciar aí, no sentido de colaborar com essa efetivação da efetivação da Lei 10.639. Renildo. Olá, boa tarde. Então, assim, falar da campanha é dizer que essa campanha para a gente que é do SEDUP é uma campanha que vai provocar e sensibilizar, né, tanto outras pessoas, outras instituições, no sentido da gente pensar o papel da efetivação da Lei 10.639, né? Então, a gente tentou construir um vídeo institucional que garantisse esse papel educativo, né? É um vídeo que já está na plataforma do YouTube. Hoje, a partir de 5 horas, ele foi disponibilizado, está no canal do YouTube do SEDUP. Para os cursistas, a gente já disponibilizou o link do vídeo já no grupo, né, dos cursistas, e a gente vai agora divulgar nas redes sociais da instituição. O papel dessa campanha é a gente pensar como é que essa lei ela ajuda o processo educacional de criar atividades antirracistas na escola, para a gente começar a construir esses processos de comportamentos a partir da escola que sejam antirracistas, né? E aí, essa lei ela é um instrumento antirracista, é uma conquista do movimento negro no Brasil, né? Dialoga com o curso que a gente está promovendo, que é as lutas antirracistas no Brasil, e aí ele vai servir como um desses instrumentos, né? O curso traz essas informações, e aí essa campanha, ela ajuda a gente a reforçar esse papel de contribuição de uma organização governamental sobre o combate ao racismo, né, tanto aqui na Paraíba como no Brasil. Então, o papel dessa campanha é fazer essa sensibilização. E aí a gente defende e trabalha e compreende que a educação é um passo, é uma estratégia, é um instrumento de transformação da sociedade. E aí, partindo disso, esse vídeo, ele traz essas reflexões da gente pensar as questões antirracistas na escola, né? E aí, vendo essas experiências, né, que o professor Serafim traz, que de fato acontece todos os anos na escola onde ele trabalha, outras instituições que estão participando do curso, que trouxeram experiências, né? Então, a gente vai juntando essas experiências do Brasil para que a gente se fortaleça e garanta que essa lei ela se efetive, né? Então, a gente tem uma lei, ela precisa se efetivar nos processos pedagógicos da escola, né? Seja nos documentos da escola, do PPP, e seja também nos planos de aula dos professores, e que torne uma ação educativa que, de fato, chegue ao dia a dia da escola, né? Como o professor Serafim trouxe de experiência, que ele desenvolve com outros colegas dentro dos conteúdos das disciplinas. Então, a ideia da campanha é que a gente consiga trazer esse tema para a gente conversar, né? A Lei 10.639, ela precisa virar atividades educativas nas disciplinas e que ajude a gente pensar ações antirracistas de enfrentamento ao racismo no Brasil.
Então, esse é o papel da lei, e é o papel da campanha. Infelizmente, a gente não vai poder passar aqui para vocês, porque o meu computador ele não está fazendo essa projeção, mas a gente já disponibilizou o link da campanha, já está no ar, e já está disponibilizado para todos os cursistas. Eu vou encaminhar para vocês de forma individual, todos os cursistas vão receber o linkzinho para vocês acessarem, ver o vídeo, e aí a gente pode dialogar lá no grupo sobre a campanha. E divulgar, né, e compartilhar com outros grupos, com outros amigos, né, no sentido do vídeo ir ganhando um outro espaço, não só o espaço de Guarabira, mas também para outros municípios, para outros estados, no sentido de que possa provocar um pouco esse debate, né, esse debate sobre a efetivação da Lei 10.639, principalmente nesse momento que tem, né, no campo dos movimentos sociais de negros e negras, tem essa campanha nacional. Então, é mais um elemento para contribuir com essa campanha. Isso. Então, E outra coisa, Orlando, que a gente precisa, na verdade, celebrar hoje, né? Aqui na Paraíba, hoje a gente teve a inauguração do primeiro Centro Estadual de Referência da Igualdade Racial, né? Um centro estatal do governo do estado, uma política pública que vai dar esse suporte às pessoas dos 223 municípios para questões de racismo. Então, hoje a gente tem um equipamento estadual, é o 4º equipamento do estado, né? Só mais 3 estados têm, a Paraíba é o 4º estado que criou um serviço para a população, né? E foi inaugurado hoje. E aí é um serviço agora que a gente vai ter, um serviço público para encaminhar as pessoas para fazer esse atendimento que sofreram racismo, né? Além da delegacia, que é a parte de acesso à justiça, a gente vai ter esse outro serviço que vai dar esse apoio, né? Ok, então a gente agradece mais uma vez aí ao professor Serafim, né, pela sua contribuição, pela sua bela experiência, né, de apresentar essa experiência para a gente, e passo aí para Rosângela para ela fazer aí os finalmente dessa nossa atividade. Então, boa tarde a quem chegou depois. No início, eu apresentei o SEDUC, agora a gente já passa das 8 horas, né, combinamos de terminar às 8. A ideia inicialmente era se sobrasse abrir para alguma participação, mas pelo andar do horário, eu percebo também que as pessoas já estão... Começou o caso da gente encerrar e continuarmos o diálogo lá no grupo. Mas se alguém, né, por acaso, estiver aí presente, quiser fazer uma fala, algo muito rápido, então a gente poderia dar essa oportunidade, né, oferecer nessa perspectiva do diálogo. Ou a gente encerra. Estou aqui tentando acompanhar o chat, dizer que tiveram algumas falas super interessantes, né, que dialoga com as falas que foram feitas, tanto das perguntas que o professor Orlando fez, a contribuição do nosso convidado aqui hoje. Também que esse momento está sendo gravado, então, se alguém quiser, a gente pode depois estar disponibilizando. Alguém quer fazer alguma fala? Então, tá. Como ninguém se colocou, a gente termina por aqui, né? Agradeço mais uma vez. Orlando, você quer fazer mais uma fala? Quer concluir? Não, só agradecer, né, agradecer a presença, né, de todos e todas, né, do professor Serafim, né, e dizer que foi uma oportunidade muito, muito boa, né, do meu ponto de vista, da minha avaliação,
para que a gente possa discutir a questão do racismo, né, de uma luta antirracial a partir de uma realidade concreta, não é apenas do ponto de vista, né, de uma análise da realidade, mas a partir de uma leitura de uma realidade, né, concreta, de uma escola, né, de um município que a gente percebe, né, que tem coisas sendo feitas, né, e que tem avanços. As coisas, a realidade, ela não está parada, ela não está estática, ela está em movimento, né? Claro que a gente, muitas vezes, a gente quer que o movimento seja maior, né? Tenha uma maior rapidez, né? Mas a realidade objetiva não, às vezes não possibilita, mas mesmo assim a realidade ela não está estática, ela está em movimento, assim como tem, né, o professor Serafim aqui na cidade de Guarabira, na Paraíba, com certeza tem outros professores, outras professoras e outras escolas também desenvolvendo ações semelhantes, né, com algumas mudanças a partir do contexto em que vive, mas que também são experiências que estão dentro desse caldeirão que está em movimento, né, e que ele não deixa de borbulhar, né, ele não deixa de borbulhar, por mais que joguem água fria, mas ele se reesquenta e volta a borbulhar novamente. Então, é com essa fala que eu quero, né, encerrar aqui essa nossa atividade e convidá-los e convidá-las já para o dia 30, onde teremos também um outro momento com uma roda aí de conversa com uma outra professora aqui da Universidade Estadual da Paraíba, já deixar esse convite. Pode encerrar. Só lembrar que também, para além dos possíveis, então, conosco nesse debate, desde o início do mês, aqui também deram presente a alguns companheiros que trabalham numa parceria com o SEDUC, da Caritas. Então, a gente tem a Uzenilda, que está aqui presente, passou por aqui também as companheiras que faz parte do NUCAIS, a Tatiane, que trabalha com a economia solidária, que é uma grande parceira do SEDUC e de outras que trabalham nessa perspectiva na região do Brejo Paraibano. Então, eu tentei acompanhar e também tem algumas professoras que faz parte do grupo, meu Deus, eu esqueci o nome, que trabalha com mulheres, lá da presente. Flor e Flor. Pronto, do Flor e Flor. A professora Naca Idalina. A professora Idalina, que fez parte da articulação das mulheres brasileiras. Então, são parcerias que estiveram e estão, né, com o SEDUP num trabalho que a gente desenvolve aqui no estado da Paraíba. Dizer para essas professoras, né, para a Uzenilda, que é da Caritas, e também para a Tatiana, não sei se ela ainda está aqui, que estão participando do curso, né, desse mini curso que o SEDUP está promovendo, pessoas do Brasil todo. Então, foi uma grande surpresa também para a instituição. Nós temos pessoas aqui de norte a sul, de nordeste ao sudeste desse grande país. E isso é muito bom, porque a gente tem pleiteado, né, essas discussões, porque, para além de discutir, refletir, a gente precisa energizar esses nossos debates nas ruas, né, contra ao racismo institucional, ao racismo estrutural, ao racismo que a gente vê, né, a todo instante, matando mulheres, matando homens, matando a nossa juventude negra. Então, gente, a gente conclui, agradece a presença de todos e todas, né, o SEDUC está muito animado, né, com a presença de vocês, porque a gente sabe que essas falas vão estar sendo replicadas, né, nas nossas ações cotidianas. É isso. Ok, então, boa noite. Não deixe de aparecer dia 30. Né? Boa noite e vamos